Gostaria também de agradecer essa noite a professora Denise por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco essa noite, uma pessoa super especial. Gostaria de agradecer também a todos os presentes, todo mundo que está aqui assistindo nessa terça-feira à noite. Agora, alguns avisos, pessoal. Em relação a perguntas, vocês podem escrever no chat, tá? E aí, no final da palestra, eu passo para a professora, tá bom? As perguntas, aí a gente vai conversando sobre elas, tudo bem? Agora eu trouxe aqui para vocês uma breve apresentação da professora. Eu sei que dispensa apresentações, né? Mas só para contextualizar vocês, a professora Denise Fantoni, ela é professora titular do Departamento de Cirurgia da FMVZ USP. Além disso, atualmente ela é vice-diretora também da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e também coordena o programa de pós-graduação em clínica cirúrgica veterinária. Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a professora por aceitar nosso convite. E agora eu vou passar a palavra à professora Denise Fantoni para iniciar a palestra. Professora, é com você. Muito obrigada. Oi, Larissa. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui falando de um assunto que é sensacional, que é o tratamento da dor. E, sobretudo, por a gente estar nessa situação, né? Estão todos em quarentena. E, por isso mesmo, é muito legal. Agradeço mais uma vez o convite para a gente falar realmente alguma coisa construtiva, a gente não ficar penalizados, a gente não ficar entristecido dentro de casa, porque dá para a gente produzir, dá para fazer muita coisa, dá para ficar muito animado. E hoje a gente vai falar realmente do que importa para o tratamento da dor em cães e gatos. Então, o que importa de fato, né? Porque tanto se fala, mas na verdade no frigir dos olhos, o que a gente tem que levar em consideração? Então, o primeiro aspecto importante é a gente sempre levar em consideração a avaliação e a quantificação da dor. Pessoal, se a gente não avaliar e quantificar direito, não tem como tratar. Então, esse é um ponto importante que a gente vai abordar hoje. A gente também não pode esquecer de escolher as medicações de acordo com o grau de dor. Então, não adianta, como a gente tem visto hoje bastante, a pessoa, qualquer animal que a gente vai atender, seja lá qual for o motivo, já está sendo tratado com tramadol, já está sendo tratado com gabapentina, as pessoas nem sabem o porquê, estão entrando com as medicações. Então, a gente não pode fazer dessa maneira. A gente tem que realmente ter um porquê de entrar com cada medicação em cada momento certo. Então, a gente vai falar bastante disso. A gente tem que dar uma ênfase muito na qualidade de vida dos animais. Esse outro aspecto que a gente parece que tem esquecido. A gente vê as pessoas tão preocupadas em dar um monte de medicação, mas será que esse mundo de medicação está realmente melhorando a qualidade de vida? Ok, se eu tenho um animal que está muito ruim, está com uma dor excruciante, eu estou colocando um monte de medicação e ele está ficando melhor do que antes, ok. Mas se eu colocar um monte de medicação e esse animal virar, como a gente sempre brinca e fala, uma ostra, talvez não valha a pena. Então, isso a gente tem que pensar bem. E, finalmente, a gente tem que lembrar que nem sempre a gente vai abolir a dor. A gente tem que controlar a dor. Para quem tem dor, ou quem tem um animal com dor e vê isso, sabe que muitas vezes a gente não vai conseguir zerar a dor do animal. Mas quando a gente tem uma melhora de 30%, 40% no grau de dor, aquilo já é uma conquista incrível para aquele indivíduo. Então, isso são conceitos importantes que a gente não tem que esquecer e a gente vai comentar hoje. E, finalmente, e por onde a gente vai começar a falar hoje, a gente tem que compreender a importância do tratamento da dor. Então, pessoal, a dor, realmente, ela pode ser uma experiência efêmera, então não tem importância nenhuma, ela é rápida, ela pode ser passageira. Então, dependendo do animal, um animal novo, um animal jovem que se machucou, às vezes ele encara aquela experiência dolorosa como nada, ele passa pelaquilo como se não tivesse acontecido nada. Às vezes a gente vê um animal submetido a um grande procedimento cirúrgico, ele passa tudo bem. Agora, para determinados indivíduos, para determinadas situações, a dor pode ter uma experiência devastadora. E por quê?
né? Isso depende de vários aspectos. Que aspectos? Né? Às vezes o local da dor, às vezes a magnitude da dor, vivências daquele indivíduo, né? O indivíduo que já experimentou dor ou que nunca teve dor, né? Se ela é aguda, se ela é crônica, bem como a idade, o gênero e a raça dos animais podem interferir. Então, quando a gente está falando de dor, a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos. Ela pode ser horrorosa, ela tem uma dimensão terrível para um determinado indivíduo e para o outro não. E a gente tem que saber avaliar isso. Eu não posso tratar o mesmo caso de dor igualmente para dois indivíduos diferentes. Esse é um aspecto crucial para a gente conseguir tratar a dor de uma maneira adequada. Então, falando dessa questão da importância da dor, que a gente tem que dar essa importância à dor, a gente lembra que quando ela não é tratada ou ela é duradoura, ela vai levar aquele estímulo simpato-adrenal importante, levando o indivíduo ou não a um quadro de fadiga, inapetência, perda de função, comportamento alterado e aquelas alterações neuroendócrinas. E vão fazer o quê? Fazer com que aquele animal tenha uma perda importante da sua qualidade de vida. E é isso que importa. Se a dor não está causando nenhuma perda da qualidade de vida, será que a gente tem que tratar de uma maneira tão veemente, né? Fazer o animal ali ficar com náusea, ficar com mal-estar? Isso que a gente tem que repensar hoje em dia. Então, quando a gente avalia, né, essas alterações desencadeadas pela dor, né, a gente sabe que a dor vai levar essas alterações de qualidade de vida e no que incide essas alterações de qualidade de vida. Pois bem, a gente vai ter incapacidade funcional, a gente vai ter alterações emocionais importantes, alterações cognitivas e, né, quando muito, que a gente vê também, que é muito importante, a gente vê que o proprietário fica extremamente fragilizado pela situação do seu animal. E é nessa situação que a gente tem que levar em consideração que o proprietário, sim, é um grande aliado nosso no tratamento da dor. E o follow-up, é ele que nos vai dar um feedback do que está acontecendo com esse animal. Se o nosso tratamento está sendo adequado, se não está sendo adequado, se está sendo em demasia ou não. Então, um proprietário realmente é um indivíduo que muito vai nos auxiliar no tratamento da dor. Quando a gente fala, né, nesses aspectos importantes, bem que a gente vai frisar bastante nessa questão da avaliação e da quantificação da dor, porque elas são imprescindíveis para a gente determinar direitinho a terapêutica, o momento de iniciar, o momento de finalizar, o momento de colocar uma nova medicação e de tirar uma medicação. Então, é importantíssimo. Então, nós temos que levar em consideração todos os aspectos. O histórico, o exame físico bem feito. Muitas vezes o animal tem um quadro múltiplo de dor. Ele teve uma fratura, mas ele podia ter uma dor crônica, ou ele tem um câncer e agora ele está apresentando uma dor aguda. A gente tem que prestar muita atenção no exame físico e no histórico daquele animal. Se a dor é aguda ou crônica, por quê? A gente bem sabe que a dor aguda, ela cursa com inflamação. Se a gente já sabe parte desse pressuposto, é fácil entender que os anti-inflamatórios vão estar presentes. Não que eles não estejam na dor crônica, mas é claro que o impacto de determinadas medicações, quando a dor é aguda ou crônica, vai diferir. Por isso é importante a gente também saber, né, avaliar, né, qual a natureza dessa dor. Importante classificar a origem, se ela é uma dor visceral, se ela é somática, se a gente tem ou não componente neuropático da dor, porque nem toda medicação ela é extremamente efetiva quando tem o componente neuropático da dor. Lembrando, o que é o componente neuropático da dor? É quando a gente tem ou teve lesão do sistema nervoso, no seu componente periférico ou no seu componente central. A gente tem deixado isso um pouco de lado, mas na verdade, né, a gente não deveria deixar de lado essa determinação da presença, né, real de dor neuropática. Porque, de novo, nem toda medicação, nem todo adjuvante que a gente vai lançar a mão é bom para o tratamento da dor neuropática ou é eficaz. Lembrando também que o aspecto talvez mais importante ainda seja a gente avaliar a intensidade da dor. Se ela é leve, se ela é moderada e se ela é intensa. Porque nós vamos ver que as medicações elas devem ser
somadas de acordo com a intensidade da dor. E, finalmente, se ela é contínua, intermitente ou incidental. Lembrando, pessoal, por exemplo, a dor do câncer, dos pacientes em cuidados paliativos, muitas vezes eles apresentam a dor incidental, que a dor incidental é aquela dor que a gente está com o animal com a dor razoavelmente controlada, ela está até que bem controlada, mas por alguma razão o animal faz um movimento brusco, ou nós vamos fazer uma avaliação naquele animal, mudar um curativo, mexer com o animal, pá, ele faz um surto, a dor volta, né, a apresentar um aumento importante de sua intensidade. É importante a gente avaliar se o animal tem essa dor incidental, perguntar para o proprietário, por quê? Porque se a gente já sabe que isso acontece, o proprietário ele tem que ter uma forma de interagir com isso. Ou ele tem uma medicação a mais, ou ele sabe que nessas situações ele pode incrementar um pouco a dose, né? Ou, por exemplo, quando esse animal volta para nós, ele volta, né, para o veterinário para fazer algum exame, coletar algum material, né, ou fazer essa troca de curativo que a gente já comentou, então a gente tem que estar preparado e medicar o animal, né? Medicar esse animal para ele suportar e não apresentar esse pico de dor. Por quê? A cada momento que a dor vai e volta, aumenta e diminui, né, a gente é péssimo para o indivíduo, né? Fica mais difícil controlar a dor. Então a gente tem sim que prestar atenção se esse componente de dor ou se a dor apresenta esses picos, essa dor incidental. Então, ainda nessa avaliação, como que a gente vai, né, avaliar a intensidade ou grau de dor? Há várias maneiras. A primeira coisa é pensar que nós somos veterinários e a gente é capaz, sim, né, de avaliar a dor nos animais, né? Senão aqui não estaríamos. Então, o primeiro aspecto é levar em consideração as escalas de dor. A gente vai falar um pouquinho, mas a literatura hoje apresenta várias possibilidades de avaliação de dor. Importante a gente ter uma avaliação. Não dá para quantificar, né, a dor, eu entrar com medicação se eu não sei dizer se, né, nem que seja na minha opinião, se ela é leve, se ela é moderada ou intensa. Então, a gente pode escolher vários tipos de escala. A gente vai avaliar os sintomas relacionados a essa dor. Uma coisa importante que o proprietário muito auxilia é avaliar as alterações nos hábitos, né? Era um animal carinhoso, agora não é mais. Era um animal que pulava, agora não pula. A gente vai falar isso na hora de falar de qualidade de vida. Então, são aspectos, né, muito importantes nessa avaliação que nos ajuda, né, a fazer essa quantificação da dor. E como a gente já comentou, o testemunho do proprietário, que na maioria das vezes é o que, né, vai nos auxiliar. E por que a gente tem que quantificar a dor? Né? A gente tem que falar dessa intensidade da dor. Porque é o jeito mais fácil e que a gente menos erra. Então, a gente tem que ter um princípio no tratamento da dor para conseguir ir colocando as medicações. E por quê? Em 1980, a Organização Mundial de Saúde protocolou o tratamento da dor, porque no humano também era uma coisa horrorosa. Até hoje é mais ou menos, mas na década de 80 era muito pior. Então, para que tivesse um protocolo e as pessoas conseguissem, né, interagir nesse tratamento de uma maneira organizada, né, ela protocolou. De que maneira? Dando numa escala de 0 a 10, nota. Então, a gente vai ver que, de acordo com a nota que a gente dá para o animal, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca, né, a faixa de medicação que a gente tem que estar trabalhando. E não uma mistura. Ah, não, eu jogo de tudo e depois eu vejo se ficou bem. Não é assim, porque a gente não pode esquecer que todo fármaco tem muito efeito adverso. Quem toma sabe, pessoal, né? Não é fácil encarar um tramadol, não é fácil encarar uma gabapentina, não é fácil encarar um monte de medicação. Então, a gente precisa, né, usar na maneira correta, da forma correta, né? Abre lá um baú, pega um monte de coisa e coloca para o animal. Assim é que a dor leve a gente vai dar uma nota de 1 a 3, a dor moderada de 4 a 6 e a dor intensa de 7 a 10. Nós vamos ver o escalonamento da OMS como é feito. Então, essa coisa de quantificar a dor, como que a gente pode fazer? O que a literatura nos oferece de opções?
Então, primeiramente, a gente tem as escalas subjetivas, que são antigas, mas no dia a dia elas ajudam, elas até que são efetivas. A primeira delas, a mais, né, assim, corriqueira, embora não seja mais usada, é a escala analógica visual. Nada mais é do que uma linha de 10 centímetros, né, que a gente põe no prontuário do paciente, sendo 0 sem dor e 10 a pior dor possível, a gente marca. E o proprietário também pode fazer a mesma avaliação. E a gente pode comparar, né, esses valores de dor. Por incrível que pareça, né, tanto quando a gente usa a escala analógica visual ou a escala numérica verbal, que é mais fácil, que é só você perguntar de 0 a 10 qual é a nota, né, por incrível que pareça, nos animais, sobretudo de dor crônica, até que há uma boa correlação da nota do proprietário com a nota que a gente dá. Né? E, obviamente, essa nota ela só foge um pouquinho, na verdade, quando o indivíduo está, né, seus dias contados, o animal começa a ficar muito ruim, o animal que está realmente em palhação, porque realmente o proprietário acaba ficando extremamente fragilizado, extremamente comovido com a situação do animal. Então, nessas situações, a gente acaba dando uma nota, né, diferente do proprietário. O proprietário dá uma nota maior. Mas é uma forma de avaliar, sim, a dor também nos animais. E aí, obviamente, a gente tem as escalas objetivas, tem várias possibilidades, várias escalas da Universidade de Colorado, da Universidade de Glasgow, da Universidade de Botucatu, brasileira, para gatos, que é muito bacana. E as escalas de faces, né, lembrando que foi publicado recentemente, né, pela Marina Evangelista, uma ex-aluna da nossa casa, na escala de faces em gatos. Né, já tem a de cavalo, né, e assim por diante, de ratos, já tem vários animais. Lembrando que essas escalas, obviamente, a escala de face é um pouco mais rápida, elas são mais demoradas de fazer. A gente acaba usando muito em pesquisa. No dia a dia, nem é fácil fazer essas escalas. Uma possibilidade é a gente ou associar, por exemplo, a escala numérica verbal, que a gente olha para o animal e dá a nota, né, com interação. Então, a gente olha para o animal, dá a nota quietinho, né, ao lado do proprietário ou na sua gaiolinha, né, e aí a gente dá uma notinha, fica pensando na nota e a gente vai interagir com o animal. Vai manipular a ferida e baseado nessa outra nota a gente faz uma média, aí a gente confere uma nota e alguns acham que é uma nota mais realista, porque às vezes o animal quieto, sem você estar manipulando, ele demonstra dor de uma maneira. Quando você palpa a ferida ou você faz o animal caminhar, faz o animal se locomover, ele vai apresentar a dor, ele pode apresentar a dor com uma outra intensidade. Nessa questão, então a gente lembra uma escala bastante antiga e extremamente simples, simplória, né, que era a escala de Lascelles, um cirurgião incrível, né, que propôs, né, talvez uma das primeiras nesse sentido, é que a gente, através da palpação, então a gente palpa a ferida, né, cirúrgica ou local que o animal supostamente tem dor e a gente vê a reação. Né? 0 sem dor, dor leve, dor moderada, quer dizer, o mal encosta o animal ele mostra uma reação. Por que é importante a gente falar dessas escalas? Porque a gente já comentou. Claro que tem o que é melhor, são as escalas objetivas, porque elas vão avaliar o animal em vários contextos. Mas, como a gente já comentou, elas dependem de tempo, de a gente, né, gastar mais tempo avaliando o animal, então nem sempre é possível. Um outro comentário que vale a pena, né, a gente também não pode, né, ser uma mosca viva, né, muitas vezes essas escalas nos animais bravos, né, a gente vai ficar extremamente desapontados, porque não dá para usar. Né? Os animais muito amedrontados, a gente não consegue passar as escalas de uma maneira adequada. Tanto é que a gente volta para o princípio que a gente comentou, que a gente tem que usar para quantificar a dor, né, os nossos dons de médicos veterinários, clínicos, anestesistas, cirurgiões, etc., e nos valer de uma abordagem multimodal para avaliação de dor.
O que a gente vai fazer com um gato bravo? O que a gente vai fazer com um cachorro maluco? Não dá para ficar, né, fazendo muitas coisas. E nisso a gente lembra também, né, a avaliação da qualidade de vida. Como a gente já comentou, dá para usar as escalas analógicas, as escalas numéricas, então você só olhando, fazer essa analogia com o proprietário. Recentemente, a gente acabou de fazer um trabalho em felinos, a tese da médica veterinária Yuri, e a gente comparou, né, nesse estudo, a qualidade de vida, né, nos felinos com, né, o questionário de qualidade de vida, com tanto um já publicado ai meu Deus, me faltou a palavra, a gente está meio fora do ar, mas tudo bem, já publicado, né, e uma qualidade de vida que a gente adaptou, um questionário que nós utilizamos muito no cão, para o gato. E nós vimos que há uma correlação bastante interessante entre a nota, né, da IAV com a qualidade de vida e quando o proprietário faz. Mostrando o quê, pessoal? Que a gente realmente tem que se valer dessa abordagem multimodal para avaliador. Então, só relembrando esse questionário de qualidade de vida, né, no caso dos cães, eram 12 questões. Então, por que é bacana isso? Porque o proprietário, além de como ele participa da avaliação, muitas vezes é ele que vai saber o que realmente está acontecendo com o animal. Às vezes o animal, a gente está avaliando lá, o animal está com medo, tem barulho, é gato perto, né, para nós lá, aluno falando, né, gente dando bronca, etc. E a gente não consegue perceber o animal, né, às vezes ele não está, né, prestando atenção só no que a gente está fazendo, então às vezes é difícil. Por isso que tem que ser uma avaliação multimodal, não basta uma ferramenta, não é? Então, a avaliação da qualidade de vida é muito importante. Usem que instrumento que vocês preferirem, mas usem algum instrumento. A gente só está dando algumas sugestões. Então, essa questão da qualidade de vida é fundamental para a gente instituir a terapia, para a gente avaliar o follow-up dessa terapia. A gente deu os remedinhos lá bonitinhos. De repente, né, o animal volta dali uma semana, o proprietário fala, olha, mas o cachorro não está andando mais, o cachorro não está latindo, o cachorro não está comendo. É o momento que a gente vai, né, adaptar uma dose, mudar a dose, mudar, né, o intervalo de administração. Como a gente sempre fala, a gente sempre brinca, nós não somos mágicos. Pá, né? E de repente, né, eu consigo lá, com uma mágica, acertar o tratamento da dor. Não é assim. Então, a gente tem que fazer essa avaliação continuamente. Tem que ter essa troca com o proprietário, né? Por quê? Eles, infelizmente, não falam. Então, a gente tem que se valer de alguma coisa. Não tem mágica, né? E, com isso, a gente consegue avaliar os efeitos adversos e a real efetividade daquele tratamento que a gente está fazendo naquele animal. Outra coisa que a gente sempre fala, contra fatos não há argumentos. A magnitude da dor, ela pode muito bem, né, ser avaliada de acordo com o grau de destruição tecidual que a gente tem. Não tem jeito, pessoal. Tirou uma bolinha, dói dor de bolinha. Tirou uma bolona, dá dor de bolona. Fraturou a perna, fraturou, né, coxal inteiro, vai doer muito. Fez uma toracotomia, vai doer muito. Então, a gente, por exemplo, em cirurgia, é o que a gente faz. Eu não vou esperar o animal acordar, berrar, gritar e tratar, né? A gente vai, né, começar a tratar de alguma maneira. Então, eu preciso ter uma ideia, né? Claro, na dor crônica, você vai avaliando o animal, o que a gente já falou. Mas, por exemplo, na dor aguda, eu tenho que partir de uma premissa. Não vou esperar acordar e tratar. Então, se eu faço isso na dor aguda, de repente, né, na dor crônica, eu também tenho que levar um pouco dessa informação. Ele está com dor crônica, por quê? Eu não estou vendo nada. Né? Será que é muita dor? Ele está com um baita de um tumor. Né? Ele não abre a boca, um mega tumor. Será que ele está com muita dor? Né? De repente, a gente não precisa também, sei lá, né, usar de mega coisas para entender isso. Então, a literatura oferece várias sugestões de situações que causam dor, né? Pancreatite, a gente sabe que é dor
excruciante, uma ablação de conduto auditivo. É dor excruciante. Então, é só fazer essa analogia e colocar tudo na mesma panela para a gente conseguir fazer esse tratamento de maneira adequada. Bom, eu falei panela porque nessa época de quarentena a gente anda cozinhando muito, né? Então agora a gente fala bastante de comida também. Viu, Larissa? Se quiserem me convidar para falar de comida, também cozinho bem. Enfim, voltando. Então, voltando aqui, né, agora a gente falando da OMS. Então, quando a gente fala que a dor é aquela coisa escalonada, né, porque o OMS partiu desse princípio para que tivesse uma forma mais categorizada de tratar a dor, então protocolou que a dor leve a gente vai entrar com AINE, a dor moderada a gente vai entrar com AINE e o opioide fraco, obrigatoriamente. Não dá para, né, operar um joelho e dar só o anti-inflamatório, ou dar só o opioide, porque é dor aguda, eu vou precisar do AINE. Por que o AINE entra na dor aguda? Porque tem prostaglandina, a prostaglandina que vai, né, causar, né, aquela nocicepção, aumentar a nocicepção. Isso foi comprovado pelo pesquisador brasileiro que morreu, o professor Sérgio Ferreira. Então, não dá, tem que dar o AINE, ele tem que estar presente. Quando que eu não vou colocar o AINE na dor aguda? Né, ou em qualquer degrau da dor aguda? Quando o animal tiver algum efeito, alguma contraindicação para esse AINE, senão ele tem que estar presente. Ele vai estar em todos os degraus? Vai, porque na dor aguda, prostaglandina, eu tenho que cortar. Agora, eu tenho um super procedimento, causa dor intensa. Não adianta dar opioide fraco, não adianta dar codeína, tramadol. Tirou a cabeça do cachorro, tramadol não funciona na dor. Claro, dependendo do grau de dor, não funciona. Não é que não funciona, não é suficiente, não é adequado. Tem que entrar com opioide forte. Morfina, metadona, em qualquer caso, não, em caso específico. E finalmente, na dor torturante ou na dor excruciante, eu vou levar tudo da dor intensa, vou levar o AINE, vou levar o opioide forte, e vou ter que fazer alguma outra coisa. Anestésico local, bloqueio, eu vou ter que pensar em alguma outra alternativa para conseguir controlar a dor, porque só com medicação vai ficar difícil. E aí, quando eu tenho a dor crônica, né, ou aquele componente neuropático da dor, eu vou colocar um fármaco adjuvante em cada degrau, não é verdade? Por que em cada degrau? Porque a gente sabe que na dor crônica, os AINES, os opioides fracos ou fortes, não trabalham de maneira ideal. Eu preciso lançar mão de outros fármacos para ter o controle analgésico. Adianta dar só adjuvante na dor crônica? Se for dor leve, pode ser que sim. Mas numa dor torturante, o animal, né, ele tem câncer torturante. Dá gabapentina. Outro dia, um gato com o olho caindo para fora, um tumor horroroso. Ele está tomando gabapentina. Meu Deus, me poupem, não dá. Ele tem que estar tomando gabapentina, tramadol, dipirona, se puder tomar meloxicam, o que for. Porque da mesma maneira que a gente cresce na escala, na dor crônica é a mesma coisa. Eu tenho que ir escalonando o tratamento. Então é assim que a gente vai fazer. Lembrando, claro, eu sou anestesista, eu trabalho muito com fármacos. Infelizmente, eu sou anestesista. Se eu fosse fisioterapeuta, como a Mayra, como a Carol, como a Fernandinha, eu entraria com as... Entraria não, eu saberia fazer fisioterapia, que é a alma do negócio em muitas situações. Então, as terapias adjuvantes, pessoal, o calor, o frio, o laser, o choquinho, o shockwave, a massoterapia, que quer que seja, tem que estar sempre presente. Muitas vezes é tudo que precisa. Então, às vezes, também a gente está fazendo medicação para o animal, ele não está precisando de medicação, ele está precisando de fisioterapia. Então, essas terapias têm que estar sempre presentes. Às vezes, não precisa nem ser uma coisa complicada. Um gelo, num edema, já resolve bem a situação. Por isso que a gente fala aqui, o tratamento da dor é uma coisa multidisciplinar, de verdade. A gente tem que interagir, as pessoas têm que interagir. Então, entra
o anestesista que gosta de drogas, né? Droguinhas, né? Essas coisinhas. Entra lá o clínico, né? Não, pode tomar, não pode tomar, melhor tomar. Né? Entra o fisioterapeuta. A gente tem que estar trabalhando sim, senão o coitado vira, né, uma bola de medicação e vira lá aquela ostra, sei lá, né? Se fosse uma ostra que desse pérola, ainda seria super legal. Mas não é, né? O coitadinho ali. Quem já teve animal nessa situação sabe como é. Coisas importantes para não esquecer. A gente lembra que a dor aguda, ela diminui, né? A gente vai falar um pouquinho mais depois, mas não posso usar um protocolo que o dia A é igual ao dia Z. Olá. Aconteceu alguma coisa? Oi, pessoal. Tudo bem, Larissa? A gente está tendo um probleminha técnico aqui. Já estamos resolvendo. Tudo certo, professora? Tô aqui. Tô aqui. Vai aparecer uma mensagem. Pode continuar? Consegue compartilhar a tela, professora? Tá compartilhada? Não. Uhum. E agora? Ainda não. Não. Vixe Maria, o que eu fiz? Deixa eu pôr de novo, então. Agora? Agora deu certo. Voltou? Voltou. Perfeito, professora. Tava nesse pedaço, né? Tava aí mesmo. Então, ok. Aí vai aparecer a seta aí, né? Tá bom. Obrigada, professora. Volta, normal? Tudo normal, pode continuar. Bom, pessoal, então voltando a... Então, né, a gente comentou da dor aguda, da dor crônica. Então, lembrando, de novo, a dor aguda, né, a gente vai diminuindo, né? Então, não dá para fazer a mesma terapêutica do começo para o fim, tem que ir adequando, mas vou falar isso de novo. E a dor crônica, a gente tem que levar em consideração, é dor do câncer. Eu não consigo tratar, o animal não está fazendo químio, o animal não vai ser operado, provavelmente ela vai piorar. Então, o tramadol não está mais fazendo efeito, a gabapentina não está mais fazendo efeito. Não, não é, né? É porque a dor está piorando mesmo, né? O tumor está aumentando, está pegando o nervo, é claro que vai piorar. Agora, tem dor crônica que não, ela vai melhorando. Né? É uma dor de uma displasia, você começou a tratar, começou a dar nutracêutico, o animal começou a fazer exercício, está fazendo físio, a dor vai diminuir. Então, a gente tem que levar em consideração. Por quê? Isso é importante na hora de adequar a medicação, tirar ou pôr. Então, a gente tem que levar, né, essas considerações sempre muito importantes. Então, como que a gente vai tratar a dor realmente, né?
que a gente tem em mãos para tratar? Então, a base, né, da terapêutica analgésica é dipirona, são os anti-inflamatórios todos, os opioides. E aí a gente tem uma série de fármacos que vão entrar dependendo com a situação. Os alfa-2. Ah, imagina, vou usar um alfa-2? Às vezes vai, o animal está morrendo de dor, você vai trocar um curativo, vai fazer uma tala, precisa sedar, por que não usar um alfa-2? Né, os anestésicos locais, na dor intensa, né, a ketamina, em situações que tem dor crônica ou que eu tenho a chance de evoluir para dor crônica, os anticonvulsivantes, os antidepressivos, os glifosfonados, na dor óssea, agora está vindo anticorpo monoclonal, então tudo vai depender da magnitude da dor, da origem, da causa dessa dor, como a gente comentou, do momento, daquele time, né? Qual é o momento que eu estou tratando? Lembrar sempre, a dor cirúrgica, por exemplo, dói muito quando? Nas primeiras 6 horas. Pico de dor é 6 horas no pós-operatório. Mas dói muito as primeiras 24 horas. Um tórax dói muito o quê? 24, 48 horas. Um joelho dói muito o quê? 24 horas. É assim que a gente tem que pensar e é assim que a gente tem que tratar. Então, pessoal, o papel de cada componente desse tratamento, seja o adjuvante, o opioide, o AINE, ele vai mudar. Então, é uma dorzinha aguda bocó. O AINE é mais importante. É uma super dor crônica de câncer. Puxa, vou ter que dar bastante opioide no começo. Vou ter que jogar um adjuvante. Então, o opioide mais, o adjuvante mais. Isso aí está melhorando. Né? Agora diminuiu a dor, só ficou um pouquinho, né? Um componente neuropático, aquela dorzinha. Puxa, dá só para ficar o adjuvante. Então, esses atores, né, que a gente usa para tratar a dor, eles vão ter uma importância também variável, dependendo do quadro, do momento que a gente está falando. Então, esse é outro tipo de avaliação. O que não pode, pessoal, é aquele feijão com arroz. Eu só uso isso dessa maneira. Deus do céu, né? Vai estar fazendo errado. Não pode. Então, os opioides. Vamos fazer um pupurri aqui das coisas. Vamos fazer né, falar os aspectos importantes de cada coisa. Então, o opioide é o fármaco padrão ouro para o tratamento da dor. Ah, mas eu vi opioide frio. Bom, se realmente, né, a gente só fosse tratar agora sem opioide, eu acho que metade do mundo ia estar morto, né, pessoal? Porque todo mundo em, né, várias situações, né, os opioides foram usados, são usados. Não tem nenhum estudo realmente de fato que provou, né, que o não uso do opioide ele é melhor para câncer e tal. Aliás, em humanos, né, aqueles que adoram citar a coisa de humano, essa coisa do opioide free já está, né, meio... Né? Agora, o fato é, se a gente está falando, né, de dor intensa, como que a gente vai conseguir manejar a dor de um paciente sem opioide? Né? Queria ver. Por dias. No momento cirúrgico, ok, você faz um bloqueio, né, um bloqueio lindo, alguma coisa assim, mas no day after, e no day after, e no day after, né? Vai ser legal não usar opioide. Então, vejam bem no que vocês ouvem e o que vocês leem. São previstos para todos os degraus de dor. Eu posso usar um opioide para dor leve? Posso. Ah, mas você não falou que na dor leve é AINE? Sim, mas se eu tenho um animal com 18 anos e é insuficiente renal, um cão, eu posso pôr opioide no lugar do AINE, se for o caso. Né? Então, eles podem ser empregados em todos os tipos de pacientes. Não tem contraindicação formal para o opioide. Opioide fraca, codeína e tramadol. Lembrando que o opioide forte, na escala lá, que eu vou precisar usar, é a morfina, a metadona, a oxicodona, a buprenorfina. Lembrar, pessoal, isso é condição super importante de a gente pensar antes de usar. As doses dos opioides, elas devem ser tituladas individualmente. Eu não posso usar a mesma dose no carcomido, né? Ou num cão de 1 ano, num gato rígido. Não dá para ser a mesma coisa. Ah, mas ele está bem, ele está mexendo, ele anda, ele fala. Então, você dá a mesma dose, isso é erro cabal. Não dá para dar 4 miligramas por quilo de tramadol para o gato de 18 anos e para o de 1 ano. Não dá.
Não dá para dar morfina, 5 miligramas por quilo, no cachorro de 16 anos que vai operar, né, patinho lá, ligamento cruzado, que às vezes acontece, né, com o que tem 2 anos o pitbull. Não dá para ser o mesmo efeito, querer usar a mesma dose. Por quê? Lembrar que eles têm um efeito dose dependente, de sedação e analgesia. São doses dependentes, assim como depressão respiratória, bradicardia e hipotensão, que dependem do fármaco que a gente está usando. E esses opioides, principalmente no uso, né, de dias, não só o crônico, mas, né, a gente pode ter outros efeitos adversos, tais como constipação, náusea, vômito, alteração de comportamento e sonolência. Por isso que eu não posso usar a mesma dose, a gente tem que adequar, né? Então, as doses e as vias, elas vão depender do tipo de cirurgia, do tipo de dor, se a crônica é aguda e da idade. Então, aqui, por exemplo, a gente fez um estudo que a gente comparou o tramadol e a metadona em cirurgia de TPLO em cão. Cães rígidos, cães de, né, idade média, não eram velhos nem super novos. E foi bem interessante, porque a gente viu que, ao se fazer, né, a gente começava com uma dose de 4 miligramas por quilo de tramadol e meio ou 0,7 de metadona. Né, nas 4 horas, né, usando a escala de Glasgow, não foi, né, uma escala, né, padronizada internacionalmente. Foi interessante a gente ver que nas 4 horas de pós-operatório, né, realmente os animais que tomaram tramadol, né, essa dose de 4 miligramas por quilo, tiveram, né, uma diferença no score de dor quando comparados ao grupo metadona meia ou metadona 0,7. Mas a hora que a gente aumentou a dose, a gente fez um resgate de 1 miligrama por quilo, né, os scores de dor voltaram a ficar semelhantes. Então, isso comprovando que, né, a gente tem que adequar a dose para o tipo de cirurgia, para o tipo de paciente. Eu não acerto a dose, né? Eu fiz, né, como a gente quando vai ser operado. Não sei quem foi operado, eu já fui. Tireoide, joelho, tarará. Você acorda no pós-operatório. Você está com um pouquinho de dor? Toca a campainha. Vai lá a enfermeira para ver, para adequar. Ela pergunta, mas você está bem? Não estou bem. Quero mais fármaco. Por quê? Nenhum médico vai, mas lá de cara dar uma tralacada na cabeça da gente. Pode ser que eu seja uma pessoa sensível e deprima, assim como o animal. Então, nem sempre a gente vai acertar de cara a dose. Então, eu dou uma dose que eu confio, que eu acho que é adequada para aquele indivíduo. E eu posso ir adequando aquela dose para aquele animal. Eu posso ir refinando a medicação. É assim que se faz. Ninguém chega e tralaca na cabeça, porque, né, eles vão ficar ruins, né? Então, lembrando que a gente usa muito, atualmente, o tramadol, a morfina, a metadona, né, na dor de moderada a intensa e o tramadol na dor moderada. O tramadol funciona? Né? Podem ler os trabalhos, né, que a gente faz, funciona. A gente usa há 25 anos tramadol no dia a dia, são 3.000 cirurgias por ano, certamente uns 2.000 tomam, então, né, a gente tem uma certa experiência. O que é o legal do tramadol? É que ele tem mínimos efeitos adversos no sistema cardiovascular, ele é bem tolerado, a gente usa por todas as vias e a gente consegue brincar muito com dose. A gente usa muito a morfina, muito. Lembrando que a gente usa a morfina no pós-operatório, a gente não dá no pré, porque vomitar é ruim. Né? Vomitar é uma coisa que não é gostosa. Vocês gostariam de vomitar ao ser pré-medicados numa cirurgia? Né? Deve ser, né, bem ruim. Aliás, né, poderia ter colocado aqui, mas eu esqueci. Para humanos, pessoal, para vocês verem como náusea e vômito a gente tem que respeitar nossos animais. É considerado tão ruim ou mais ruim que a dor em pós-operatório. Então, calma lá com alguns fármacos que a gente usa nos momentos inadequados. Além, né, do fato de a gente poder fazer com que esse animal aspire antes da cirurgia ou na hora de intubação. Então,
mas a gente sim usa muito, muito morfina para o pós-operatório imediato. Também a gente usa muito, muito metadona nos animais que merecem a metadona. Mas são rígidos ou que eu vou conseguir avaliar muito bem o pós-operatório. Eu vou fazer a metadona e ele vai ficar, né, sobre observação. Por quê? Pode ser que haja bradicardia, hipotensão, e o efeito é dose dependente. Então, cuidadinho, né, no momento de usar cada fármaco. Então, lembrando, né, esses opioides, tramadol também causa muita náusea, muito vômito, muita constipação. Razão pela qual a gente tem que observar o animal, se ele está bem ou mal no pós-operatório para tratar. Né? Então, tratar com os antieméticos, né? Às vezes fazer um protetor de mucosa, principalmente se vai fazer associação de fármacos, porque realmente essa sintomatologia de náusea e vômito pode ser pior que a dor. Mas a gente consegue tratar. Né? Então, aqui um animal era uma gatinha que amputou a perna, ela tinha ido para um colega, ligaram a artéria e veia femoral, ele teve que tentar desfazer, mas aí, enfim, ela amputou. Aqui é o pós-operatório imediato dela, então, né, coitadinho, cara infeliz. Então, ela tá bem? Não, ela tá péssima. Ela estava medicada? Estava bem medicada. Né? Mas estava com tramadol, então com muita náusea e vômito. Isso é pós-operatório, acho que é o segundo dia de pós-operatório. E aí, logo depois, né, de a gente fazer o antiemético para ela, então a gente vê claramente, né, uma mudança. Então, isso é claro. Né? Por exemplo, no homem, não se faz, né, no hospital, né, bonzinho, não se faz intervenção com opioide quase nunca sem associação dos antieméticos, porque realmente é muito desagradável ficar com náusea e vomitar, né? Não sei se todo mundo tem essa experiência, mas com certeza é bem bom. Os anti-inflamatórios. Então, a gente vê que os anti-inflamatórios estão lá no primeiro degrau já da escada da dor. Então, eles são importantes e essenciais para o controle da inflamação. Então, eles têm que estar quando tem inflamação. Na dor crônica, eu vou usar? Vou usar. Se eu tenho componente inflamatório importante, eu vou usar, claro que vou. Desde que não haja contraindicação. Desde que a gente monitore esse animal. Né? Porque animal tomando anti-inflamatório tem que monitorar. Ah, mas ele se dá bem, tudo bem. Ele se deu bem 10 dias, no 11º ele começa a contar. Então, o proprietário tem que ser informado, a gente tem que ter contato. Eu acho genial, bom, eu posso falar porque eu não sou clínica, né, pessoal? Mas o proprietário, ele tem que ter o telefone da gente. Ele tem que ter, né, como ligar para o colega. Você gosta de ir no médico e não ter o celular dele? Se tiver algum problema, né? Então, é uma coisa que a gente tem que também repensar. É claro que o WhatsApp, as pessoas não têm bom senso, etc. Mas, né, tem coisas que a gente tem que reavaliar. Então, os AINES têm que estar sempre presentes, lembrando dos efeitos adversos que a gente vai ter, sobretudo com os fármacos mais antigos, cetoprofeno, que bloqueiam COX-1, não é? Então, quando a gente tiver paciente idoso, com comorbidade ou em cuidados paliativos, a gente vai ter que usar os AINES mais seletivos ou específicos para COX-2. Meloxicam, carprofeno, ferrocoxib, navacoxib, se for o caso, se o animal poder tomar por longos períodos, não é verdade? Lembrando a dipirona. A dipirona é um anti-inflamatório, ela está sempre naquela, né? Será que é? Será que não é? O que a gente sabe hoje, com certeza, né, é que os estudos de farmacocinética, tem estudos muito recentes de farmacocinética da dipirona em cão e em gato, que corroboram as doses que a gente vem empregando, sim. A dipirona é um super agente, porque ela tem efeito canabinoide, ela tem efeito opiáceo, ela tem efeito com óxido nítrico, ela tem uma série de ações importantes comprovadas em estudos experimentais. Então, a gente sabe que a associação de dipirona com AINE convencional e com opioide, a gente tem uma melhora muito importante. Analgesia é coisa da cabeça da gente? Não. É coisa que está aí, né, publicada, né, trabalhos de outros grupos, de outros colegas, mas nossos também. Né? Então, é só, né,
falação. Outra coisa interessante é que a gente sempre fala dos efeitos adversos dos AINES, né, nos animais idosos, nos animais com dor crônica, mas a gente lembra também que em várias situações eles podem ser utilizados, desde que em doses adequadas. É o caso dos gatos, por exemplo, né, com doença renal. São vários estudos já, com até mais de 10 anos, estudos bonitos, bem desenhados, bem feitos, mostrando que o uso do meloxicam em dose baixa no gato, ele melhora a qualidade de vida, inclusive quando se compara gato com doença renal, gato sem doença renal, gato normal, que não tem insuficiência renal crônica, ficam melhores, né, quando estão recebendo o gato com insuficiência renal, que está recebendo meloxicam, fica melhor do que o gato que não tem a doença renal crônica. Então, dá para usar sim, dá para usar em dose baixa. Não é porque é AINE e é animal idoso, né, que a gente não vai usar. Então, né, há situações em que a gente consegue tratar com os anti-inflamatórios não esteroidais. E aí a gente fala um pouquinho da analgesia multimodal de novo. Então, lembrando, quando a gente fala de analgesia multimodal, é porque a gente vai obedecer aquela escada da dor. Com que objetivo? De não dar nenhum fármaco em demasia, em dose excessiva, em sobredose. É o mesmo princípio que a gente falava lá antigamente de anestesia multimodal, um pouquinho de cada coisa. Em vez de pá, né, dar só um fármaco, a gente joga vários fármacos em doses baixas, com mínimos efeitos adversos. Então a gente lembra, não foi o primeiro trabalho que a gente fez nesse contexto, usando tramadol, AINE, dipirona. A gente lembra do trabalho da Terezinha Martins, publicado também no exterior, que a gente já tinha feito essa associação de tramadol com cetoprofeno, ou codeína com cetoprofeno, e a gente viu nesse estudo da Terezinha Martins, que quando a gente entrava com a dipirona, sim, a gente conseguia o controle da dor. E, né, um dos trabalhos que a gente fez, esse que a gente está vendo aqui, da flor, né, também em animais com câncer, mas aí era em tratamento de dor crônica, e a gente viu claramente que a associação, quando a gente introduziu o tramadol no tratamento, a gente conseguiu fazer com que os animais, né, que tinham, olha que interessante, né, tanto no dia 14 quanto no dia quanto no dia 7, um incremento incrível. Então, quando a gente tinha só a dipirona com AINE ou isoladamente, a gente tinha lá uns 58% dos animais sem controle de dor adequado. Ao passo que na associação, né, a gente baixou essa inefetividade de tratamento para 24%, ou quando associando a dipirona e o tramadol, 20% de animais com dor, né, tratado de maneira inadequada. Para mostrar, pessoal, que realmente as associações são bastante interessantes, né, porque a gente minimiza aquele incremento de dose, já exagero de dose, minimizando a incidência de efeitos colaterais. Lembrando que os fármacos vão ter um efeito, né, aditivo, então a gente consegue melhorar como eles vão agir. Outra coisa interessante no trabalho da flor que a gente viu, né, corroborando o que a gente já comentou, e muitas vezes a avaliação do proprietário, né, então aqui no caso, tanto foi utilizado, né, a EAV, né, a escala numérica, na verdade, quanto a qualidade de vida, a gente vê que a nota do proprietário ela não difere muito da nota do pesquisador. Então, a gente consegue, quando está em dúvida, se valer da opinião do proprietário, sim. Aí a gente, né, pula um pouquinho e vai falar, né, da questão da dor crônica, da dor neuropática, né, que aí a gente lembra que, além do AINE, além do opioide, a gente obrigatoriamente vai entrar com fármacos especiais, né? Porque na dor crônica, na dor neuropática, são ativados outros tipos de receptores que não respondem de maneira ideal aos AINEs e opioides. Não quer dizer que a gente não vai estar com AINE e opioide, a gente já comentou isso. A gente vai associar. Então, quais seriam os fármacos mais usados, né? Como anticonvulsivantes, a gabapentina e a pregabalina.
E no caso dos antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina ou a nortriptilina. Ainda tem a amantadina, que o pessoal está usando bastante com sucesso, a carbamazepina, que foi usada há mais tempo, mas há outras opções também. Lembrando, né, que esses fármacos têm efeitos adversos que não são poucos. Então, promovem náusea, promovem sedação, né, podem promover tontura. Então, a gente tem que avaliar bem o comportamento do animal, como fica, se melhora ou se piora. Às vezes é uma questão de dose, não é? Uma coisa interessante, a gente lembra a gabapentina, a gente tem visto, né, às vezes doses, a gente vai incrementando a dose. Lembrar que a gabapentina, às vezes o efeito ela alcança, não é como um efeito teto, mas, né, ela passa a não ser mais efetiva, né? Não é que ela passa a ser efetiva. O aumento da dose, às vezes, não vai ter um aumento de ação, né, por causa de uma absorção no trato gastrointestinal. Então, pessoal, avaliar. Às vezes a gente vai ter que associar a gabapentina ou com a amitriptilina, sobretudo quando realmente tem o componente neuropático da dor. Os antidepressivos tricíclicos podem ser uma boa opção, sim. Não é verdade? Então, levar em consideração isso. Geralmente, se começa usando à noite, avalia esse grau de sonolência, grau de sedação, a tontura que faz, e a gente vai incrementando a dose, né? Passa 2 vezes ao dia, aumenta a dose, né? Porque às vezes entrar com um fármaco de cara que a gente comentou, tem um animal que é mais sensível e obviamente vai depender do grau de dor que aquele animal tem. Animal com dor lá 10, o animal não anda, o animal não se mexe, se encosta, ele ganha. O proprietário está te falando que a qualidade de vida do animal é 0, é claro que a gente pode começar com uma dose mais alta. Então, bom senso. Outra coisa importante, lembrar, é que às vezes o animal é pequeno, o animal tem 1 quilo ou é um filhote, então a gente tem que tomar cuidado com a dosificação. Então, cuidado com os comprimidos que dá para repartir, e aí a gente lembra que a gente consegue, né, usar e abusar das manipulações. Né? Por isso que tem farmácia de manipulação. É justamente para a gente conseguir adequar as doses e as medicações do jeito que a gente precisa. Eu sempre lembro, nada a ver o assunto, mas a gente tem que dar uma saidinha, senão fica muito chato, né? A gente lembra dos dermatologistas, né? A minha dermatologista também é lá da faculdade, né, da USP, mas ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, então confio muito nela. Ela usa tudo de farmácia de manipulação. Então, lembrar dessas coisas porque a gente vê muito efeito adverso por causa de dificuldade de dose, né, para os animais nos potes diferentes que a gente tem. Um estudo interessante que a gente está mandando para a publicação agora, embora seja antigo, no qual a gente comparou gabapentina com amitriptilina no tratamento da dor crônica não oncológica em cães com alodínia, a gente viu que a amitriptilina foi mais efetiva nesses animais para controlar tanto a alodínia quanto qualidade de vida. Então, pessoal, não é só a gabapentina que existe no mundo. Eu sei que é a última moda não, já está meio, né? Além da moda, né? Muito usado, mas não é só a gabapentina que usa. Aliás, isso é uma grande, assim, problema nosso na veterinária. A gente tem poucos estudos e tal. Mas se a gente comparar a gente com a medicina, eles usam, né, cada fármaco para cada situação. Então, lembrem que não é só a gabapentina que existe. Gabapentina, tem amitriptilina, tem amantadina, né? Tem muito mais coisa para a gente ser usado. A gente lembra da cetamina também, ou ketamina para os nossos velhinhos, né? Que promove bloqueio de receptores NMDA, esses que estão muito, né, ligados aí na dor crônica ou na dor de caráter intenso, né? Então, a gente pode usá-la tanto isoladamente, que é o que eu acabo fazendo mais, né, numa dose, uma sugestão de dose de 0,3 miligramas por quilo, TID, ou nas famosas MILC, FILC, né, que praticamente, né, a literatura tem pouca coisa publicada comprovando, então só tomar cuidado, porque às vezes eu preciso aumentar a dose de algum fármaco e quando a gente usa o pacote a gente perde um pouco, né, tem esse receio, por isso que a gente acaba
né, usando mais isoladamente. A gente lembra que estão entrando no mercado novos fármacos, também vão muito colaborar no tratamento aí da dor, dos canabinoides, né, uma febre, e tem efeito comprovado em uma série de situações, principalmente no tratamento da dor crônica, de pacientes que usam já o opioide em dose alta ou que não se dão bem com o opioide, como antiemético para os indivíduos em quimioterapia, né? Não se sabe se melhora o sono, né? E a gente tem que comprovar em câncer, né? Em algumas outras situações, a gente falando de humanos. Também está entrando no mercado o Grapipran, né? Que é um novo AINE, que tem um mecanismo de ação bem bacana, porque ele vai atuar especificamente num receptor que vai poupar, né, o tromboxano, prostaciclina, prostaglandina. Então, isso é bem legal, porque, né, a gente vai ter uma incidência de efeitos adversos bem menor. Então, vamos aguardar essas novas possibilidades farmacêuticas, mas, né, tudo bem, porque vão entrar essas novas possibilidades farmacêuticas, mas a gente não esquece de todo o resto, né, porque, né, tudo continua sendo como está. Lembrando que na dor excruciante, como a gente já comentou, não adianta, né? A gente vai ter que usar uma marreta para melhorar a dor às vezes. Não tem o que fazer. Então, eu vou ter que usar outras atitudes. Um bloqueio regional, um catéter epidural, né? Buscar aquele soak catéter, que na verdade a gente acaba usando sonda uretral na ferida cirúrgica, né? Ou animal que fez uma amputação, ou animal que teve um trauma, ou animal que tem um tumor. A gente tem que evoluir para essa medicina mais intervencionista, né? Ou fazer, eu não vou passar catéter epidural, não quero fazer nenhum bloqueio regional. A gente pode fazer lidocaína em infusão contínua a cada 48 horas. Por exemplo, a gente faz nos casos de dor incontrolável para baixar um pouco, dar uma amenizada naquela loucura de receptores, né? Todos lá. Então, a gente pode fazer lidocaína em infusão contínua assim. Cuidado com dose, cuidado com fazer várias vezes, não é verdade? Então, aqui pondo um soak catheter numa mastectomia, aqui um animal, né, um pós-operatório imediato, né, de amputação de membro torácico, um catéter epidural colocado no lombo sacro, com fentanil, com morfina, porque a gente lembra que nesse pós-operatório imediato a morfina não segura, pessoal, não segura uma dor de amputação. Então tem que ser de fentanil para cima, não é verdade? A gente pode lançar a mão dos bloqueios, de um tap block, de um eretor da espinha, que é super legal para os quadros de dor, dor torácica, cirurgia em abdômen alto, em fígado, muito bacana. Então a gente tem usado muito, a gente vai nessas situações ser mais intervencionista mesmo, na verdade. Lembrando, então, né, os protocolos de dor aguda, a gente geralmente vai fazer, né, dependendo da situação, óbvio, só uma ideia, né? Na dor leve, o AINE é de pirona, 3 dias, né, dependendo do caso. É uma dor leve, mas é uma dor inflamatóriazinha, eu posso prolongar o AINE? Claro. Né, a dor moderada, o AINE, dependendo se é, por exemplo, ortopédica, se é abdominal, eu dou mais opioide ou mais AINE, né, lá com a nossa dipirona, que a gente adora. Né? A dor intensa, eu posso prolongar um pouco o AINE, prolongar a dipirona. Se essa dipirona fica meses, pessoal, um animal com dor crônica, um animal que fez uma amputação e já tinha dor crônica importante antes, né? A gente entra, por exemplo, já com a gabapentina 1, 2 dias antes, às vezes o animal já vem com antecedência, já vem tomando a gabapentina, porque a gente sabe que nessa dor excruciante, na dor super crônica, horrorosa, ou que tem, ela vai evoluir, né? Uma amputação. Difícil imaginar que ela não vai evoluir. Ela não pode evoluir, não. Ela não pode gerar um componente neuropático, ela não pode cronificar. Então, nesses casos, a gente pode sim entrar com a gabapentina antes, continuar no pós. E, às vezes, a dipirona vai também nesse pós-operatório. Não é? Então, vai tudo depender do caso. Um opioide forte, por exemplo. Eu fiz um super, era uma
uma torção de lobo pulmonar, por exemplo, né? O animal estava com muita dor, vou fazer um opioide forte, 1 dia, 2 dias, depender. Então, a gente tem que ir adequando a dor de acordo com essas várias situações, né? Como a gente já comentou, na dor crônica, obrigatoriamente a gente vai ter que pôr o adjuvante, não é verdade? Desde o princípio. Esse adjuvante, às vezes o animal vai tomar até o fim, que fim? Até o fim da vida, né? Ou é uma dor crônica que eu consegui controlar bem, ela era forte, eu fui diminuindo. Quem que eu vou diminuindo? Eu tiro o pior fármaco para aquele animal. Não é o adjuvante que eu tiro. Eu tiro o opioide, aí eu tiro o AINE, ou vice-versa. Por último, o adjuvante. Às vezes a gente não tira o adjuvante, o indivíduo vai tomar até morrer. Cuidado na hora de tirar a fármaco. Primeiro diminui a dose, ou intervala mais a administração. A gente nunca deve tirar um fármaco de maneira abrupta. Não é verdade? Então, sugestões para a gente fazer esse controle da dor. Lembrar, a gente já comentou, as outras terapêuticas às vezes são mais importantes do que, né, esse pupurri de fármacos que a gente comentou. Né? Então, os nutracêuticos, o ômega, as glicosaminas, a condroitina. Né? Então, várias outras terapêuticas que às vezes são mais essenciais do que o opioide, do que o AINE, do que o adjuvante. A fisioterapia e a acupuntura não dá para fazer tratamento de dor de maneira eficaz se a gente não lançar a mão dessas outras terapêuticas. São fundamentais no tratamento da dor, tanto aguda quanto crônica. Né? Então, a gente não pode esquecer dessas coisas. Né? Hoje a gente trabalha, graças a Deus, com pessoas maravilhosas, colaboradores que nos auxiliam nessa questão da fisioterapia, da acupuntura. Mayra, a AINE, não é verdade? Então, a gente recentemente acabou um trabalho, né, no qual era associada a hidroterapia, né, com o uso da glicosamina, com o uso da condroitina em cães com dor crônica, né, de displasia coxofemoral. Então, um trabalho muito cêntrico, né, no qual atuou o radiologista para fazer a avaliação das articulações, né, o pessoal da físio, o pessoal da dor. Então, mostrando que é isso que importa. A dor tem que ser essa coisa multidisciplinar. A gente fazendo essa avaliação dia a dia, porque é o que importa, é o que realmente importa, é essa avaliação, a multidisciplinaridade, a adequação dos fármacos e das doses. E, finalmente, pessoal, falando desses princípios, não é verdade? Como a gente comentou anteriormente, a dor deve ser controlada, nem sempre a gente vai zerar. O tratamento da dor deve ser multimodal e a gente tem que sempre levar em consideração, né, os efeitos adversos, se eles não prejudicam a qualidade de vida e vice-versa. E, para isso, fazer essa avaliação, essa quantificação da dor sempre. E contar com a colaboração do proprietário, que é o nosso principal aliado aí no tratamento da dor, os nossos queridos cães e gatos. Obrigada. É isso. Estou aqui agora para responder as perguntas. Obrigada, professora, pela palestra, como sempre. Ótima palestra. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se vocês quiserem, o chat está aberto. Podem escrever aqui os mais tímidos. Vamos ver. Bom, Larissa, primeiro, antes de alguém falar, me dá parabéns, porque eu falei em 1 hora, hein? E 3 minutos. Olha só. Tá vendo, professora? Nossa, não, eu estou com um cronômetro aqui na frente. Te apressando, né? Para você não... Imagina. Na verdade, para nós, quanto maior o tempo de palestra com você, melhor, né, professora? Fala isso, você sabe que eu vou embora, né? Professora Andressa te falou parabéns pela palestra. A Terê
também falou que a senhora é incrível, te deu parabéns pela palestra. Obrigada, meninas. Pessoal, se alguém estiver digitando, me manda só um oi no chat, só para eu saber que vai chegar alguma pergunta, por favor. Olha só. A Andressa está perguntando se a amitriptilina e tramadol podem ser usados concomitantes, professora. Olha, boa pergunta, Andressa. Isso a gente sempre acaba falando, porque, na verdade, assim, realmente, os dois associados em doses altas, a gente pode ter efeito adverso, porque os dois têm o mesmo mecanismo de ação, não é verdade? Mesmo mecanismo de ação, não é? Modo de dizer. Então, na verdade, em doses adequadas, em doses baixas, a gente não tem problema, tanto é que eu lembro, olha, como faz tempo, em 2011 a gente foi para o Congresso Mundial de Anestesia e a gente levou um trabalho de tese, que era justamente a associação de amitriptilina com tramadol, e foi a primeira pergunta a uma americana daquelas bem, como que vocês usam? Aí a gente respondeu exatamente da maneira que eu estou te respondendo. Em dose baixa, em dose gradativa, a gente não vai ter aquela crise serotoninérgica, não. Mas, né, é só ir aumentando dose, tomando cuidado com a dose que a gente vai usar. Né? Mas a gente associa e associa bastante. Na verdade, a amitriptilina foi o primeiro adjuvante que a gente começou a usar em 2001, né? Então, e era sempre com tramadol. Tá? Então, só tomar cuidado com dose. Ah, legal. Obrigada, professora. A Priscila está te dando parabéns pela palestra. Perguntou para a senhora o que a senhora acha do uso do gel transdérmico para medicações utilizadas no controle da dor. Por exemplo, o tramal, a amitriptilina, a gabapentina. Se você tem alguma experiência, qual a sua opinião? Então, Priscila, assim, a gente começou a usar um pouco, sim. Inclusive, o grupo de dor lá da medicina, do HC, eles usam bastante, né? Pomada com amitriptilina, mas, assim, em casos bem específicos. Eu acho que, assim, a gente tendo qualidade no fármaco, né, na forma como que é manipulado, dá para usar, mas a gente tem que ir avaliando, né, o animal, ver o efeito, ver como se comporta, porque, claro, né, tudo depende da absorção, da via para que esse fármaco vai ser administrado. Então, a gente tem que ter cuidado, mas, né, tem muita gente que usa assim com sucesso. Eu acho que acaba se tornando uma opção, né, professora? Como a senhora falou, a cada caso. É uma opção bem boa, porque, por exemplo, o gato, né, Larissa, é uma coisa que a gente sempre comenta, a gente está estudando, né, inclusive, né, a questão da gabapentina por essas vias. O gato é um animal que é muito chato. Eu tenho 3 gatos, esse é um, né? A Windy é um gato super manso, mas na hora de você tratar, Deus me livre. O melhor gato vira. E assim, e a gente só entende disso quando é proprietário. Porque é uma coisa muito chata, o proprietário que se vire, o azar é dele. Só que na maioria das vezes, o que a gente vê? Que o proprietário acaba não conseguindo administrar. É a mesma coisa, dá novalgina para o gato, dá dipirona para o gato. Gente, vocês conseguem administrar? Não dá. Né? Então, tem que diluir. Então, eu acho que essas outras opções de administração de fármaco é o que realmente a gente tem que começar a trabalhar mais. Né? Porque realmente o gato deu truco para quem consegue medicar esses animais de maneira adequada em casa. É realmente complicado. Eu também tenho aqui um gatinho em casa que é difícil de medicar. Ele faz uso, né, do gel transdérmico, no caso a amitriptilina, e vai super bem. Então, é isso mesmo. Eu acho que tem muita.
E assim, a mitriptina, que foi o fármaco que a gente conversou inicialmente, né, para fazer essas avaliações, no HC é o que eles mais usam, né, acho que em dor crônica, né, onde quebrou a mão, né, que tem uma ferida, né, mas precisa avaliar. Exatamente. Professora, próxima pergunta. A Andressa está perguntando qual seria a dose, entre aspas, do fentanil em adesivo para felinos. Olha, Andressa, desculpe, mas a gente não costuma usar o fentanil transdérmico. Então, vou ficar te devendo essa questão da dose, porque tem uma coisa assim, importante da questão do fentanil transdérmico. Primeiro que ele demora um pouquinho para alcançar a, a concentração plasmática ideal. Né? E o felino, como é um animal de pequeno peso, né, pelo menos o que a gente tem disponível no mercado nacional para uso humano, a dose é muito alta para o gato. Então, é bem complicado usar. Professora, o Marcos gostaria de parabenizar a senhora pela palestra, diz que foi sensacional. E ele comenta que atualmente notou um grande aumento em relação ao uso da gabapentina por colegas. Queria saber a sua opinião para entender se os veterinários já estão utilizando a gabapentina de maneira correta ou ainda de forma indiscriminada. Como a senhora vê esse uso da gabapentina? Olha, excelente pergunta, Marco, porque na verdade o que a gente vê é que é um uso indiscriminado, porque muitas vezes quando a gente está ali no dia a dia, eu sou uma pessoa, graças a Deus, que adoro fazer anestesia, então eu estou no dia a dia, eu estou fazendo rotina, acompanho o pessoal, né, que faz o atendimento de ortopedia, então a gente vê, né, assim, todo animal vem tomando gabapentina, seja lá qual for a dor. Né? Então, não é assim. Nenhum animal, né, que tem uma dor importante, ele necessariamente, fraturou a perna, é um TPLO, vai ter que operar o joelho, né? Ele já vem tomando gabapentina, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Porque, assim, ou os médicos estão totalmente errados, né? E o veterinário está certo. Então, na verdade, tem que usar o adjuvante? Tem, né? Nas situações específicas que a gente comentou. É muita dor, é um quadro que vai evoluir com certeza para dor crônica. Eu operei o joelho, nunca, em nenhum momento o médico chegou para mim, vai tomar gabapentina, vai tomar não sei o que lá. Não é assim, a gente acompanha os grupos de dor, né? Por quê? A gente esquece, eu comentei um pouco, esses fármacos têm muito efeito adverso, gente, causa muito mal-estar no indivíduo. Então, não é, a gente está fazendo completamente errado. Né? Não é dessa maneira. E mais, né, os trabalhos humanos estão maneirando aí a entrada desses fármacos. Né? Se está havendo muita depressão respiratória, pós-operatória, né, quando já associa de cara. Então, não é assim. Tem que entrar, não funcionou, ou eu tenho um componente crônico importante, dor neuropática importante, aí sim, mas, né, cachorro fez e já entrar, nossa senhora, não é assim, a gente está exagerando, absurdamente. Boa pergunta. Eu tive um relato de uma colega que falou que recebeu um animal com otite encaminhado e o animal estava tomando gabapentina. Então, é isso mesmo, Larissa. Acho que essa pergunta é genial. Não é assim. Estou falando para vocês, pessoal. A gente não é que a gente tem que ver tudo que o humano faz. De forma alguma, homem é homem, animal é animal. Mas eles têm muito mais experiência que a gente, porque eles são milhões de médicos, milhões de pessoas a mais tratando e sendo tratadas. Né? Então, assim, eles têm mais experiência. E não é assim como a gente faz. Estou falando para vocês, a gente acompanha os grupos de dor, não é dessa maneira. Óbvio, você tem um animal, né? Eu sempre gosto de contar o caso, era um cachorrinho que tinha uma OCD, foi operado, né? Era novinho,
nunca mais apoiou a patinha, foi operado de novo. Bom, isso é um caso especial. Né? Esse animal vai ter que entrar com gabapentina, amitriptilina, amantadina antes. É um caso especial. É um caso de dor. A flor, outro dia, eu estava com um caso lá horroroso, um animal com tumor perianal, não sei o que, sei lá, que era horroroso, não conseguia tratar. Claro, é um caso diferente. Agora, o cara dá para o olho, o cara dá para o TPLO, para tudo. Eu discordo. A gente não vê assim na medicina, né, as pessoas tratando dessa maneira, porque daqui a pouco não vai ter o que se fazer. E mais, pessoal, de novo, lembrem que a gente tem que melhorar a qualidade de vida do animal. Né? E muitas vezes esses fármacos não melhoram a qualidade de vida, ao contrário. Eu tenho que tomar cuidado, tem um momento certo de entrar, tem dose certa. Não é a primeira alternativa. Dessa maneira como as pessoas estão fazendo. Acho que é isso. Perfeita colocação, professora. A Luciana parabeniza a Drogavet pela iniciativa, diz que poderia ter uma palestra todos os dias. Professora, falou que a sua voz parece música para os nossos ouvidos, ainda mais nesses dias tão difíceis. Agradeceu a senhora e falou que a senhora é incrível. Tenho certeza que é a opinião de todos nós. Obrigada, Luciana. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai ficando por aqui essa noite. Mais uma vez, em nome da Drogavet, eu gostaria de agradecer a professora Denise por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco essa noite, compartilhando, né, um pouquinho do conhecimento dela. Gostaria de agradecer também a todos pela presença e desejo aí um ótimo final de noite para todo mundo. Obrigada, Larissa. Obrigada a todos. Foi um prazer enorme. E, gente, ânimo, motivação, porque a vida é boa e a vida continua. Vamos aproveitar esse momento. Mais coisas legais. Com certeza. Pessoal, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Lari. Obrigada. Beijos.